Olá, o canal Linha de Divisa está voltando à cidade de Caucaia, ali na região metropolitana de Fortaleza, pertinho de Fortaleza, para falar com o Carlinhos. Carlos Queiroz, o Carlinhos Peregrino. Carlinhos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Aqui nesse momento de cuidado, né, com a saúde, cuidado com a alma, cuidado com a interioridade, tentando manter a paz e a serenidade e a tenacidade, a firmeza, diante de um momento difícil desse mundo que nós vivemos. Então, assim, dizer que estou bem, eu tenho que dizer bem diante desse cenário. Então, estou com paz interior, com tranquilidade, vez por outra, eu me sinto com a interioridade chacoalhada, né? Até assim, só para colocar um pouco do cenário, até para exercício de outras pessoas, eu me percebi nesses últimos dias só vendo e percebendo gente ruim e gente má. E essas pessoas ruins e más, eu percebi que estavam fazendo mal à minha alma, mal ao meu coração. E eu tenho procurado um exercício nesses últimos dias de pensar nas pessoas boas que eu conheço, meus amigos e amigas que são pessoas boas, os que eu conheço que são de fato pessoas boas. Pensar em nomes da história, que são pessoas maravilhosas. Não conheci pessoalmente o João, o apóstolo, não conheci o Paulo, o Barnabé, o Tiago, mas, assim, de alguma maneira imaginar essas pessoas, pelo menos esses que eu estou citando, especialmente o Barnabé, Tiago, pessoas bondosas, cheias de fé, de sabedoria e muita graça. Me lembrar do Jesus de Nazaré e me lembrar de pessoas na história que são pessoas de vida muito bonitas. Isso tem me feito um bem muito grande. Então, como é que você está? Eu estou, nesse momento, cultivando a beleza da vida a partir do perfil de pessoas boas e encantadoras para não permitir que as pessoas más e ruins comecem a ocupar minha mente e meu coração e daqui a pouco me façam muito mal. Ou seja, além do mal que elas provocam do lado de fora, eu preciso cuidar para que elas não provoquem mal dentro de mim. Então, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Então, para pensar no que é bom, no que é puro e no que é amável, eu tenho que me lembrar de pessoas santas, puras e bacanas, para que seus legados e os testemunhos de suas vidas marquem meu coração e minha vida. A saúde física está boa? Está sob controle? Tá boa, eu estou bem, assim, eu tive chikungunya 3, 4 anos atrás, resgatar a imunidade foi um exercício a longo prazo, me parece que está bem, eu estou agora, por disciplina, eu estou com o peso de quando eu tinha 22, 23 anos de idade, que era o peso de quando eu era atleta. Vai poder voltar a fazer jiu-jitsu. Pode ser. Eu acho que nesse contexto, às vezes eu digo, será que eu preciso de novo aprender jiu-jitsu, pegar uns... Mas aí é de novo a história da violência, aí me dá vontade de fazer jiu-jitsu, dar uns na ponta do queixo de alguns caras, mas aí Tá tem que certo. pedir a graça e o poder do evangelho para não permitir que isso aconteça. Nem na cabeça, nem no coração, nem no punho, nem no punho. É praticar esse exercício de deslocar o eixo do meu pensamento, da minha mente, para pessoas boas. Isso é bem interessante. No nosso meio tem tantas pessoas boas, né? Boas. Atitudes boas, né? Porque nós estamos num contexto que, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos violentos junto com o outro que é violento. Daqui a pouco o cara fala mal de alguém, aí você fala mal do cara que falou mal. E aí não percebe que está usando a mesma arma. É Então, verdade. precisa tomar muito, mas muito cuidado, muito cuidado. Eu gostaria que explicasse para quem não conhece o que é o fundamentalismo cristão. Até onde eu conheço, né, essa separação do liberal e do fundamentalista, né, ela surge aí nesse berço em que alguns achavam que toda a verdade estava concentrada neles, e eu acho que tem muitas verdades também concentradas nos grupos mais fundamentalistas, e os chamados liberais. Para não confundir, por exemplo, teologia da libertação com teologia liberal, ou liberais com aqueles que propõem têm uma proposta de libertação, por exemplo, os não fundamentalistas, os chamados liberais,
na sua grande maioria, não acreditavam, por exemplo, no nascimento virginal do Jesus Cristo de Nazaré, colocava em dúvida a ressurreição, vários aspectos que levavam a alguns serem percebidos e lidos dessa maneira. Inclusive, às vezes, até pessoas de vida bonita, mas que falhavam nesse discurso. Do outro lado, você tem o que a gente vai chamar de fundamentalista, que eram aqueles, por exemplo, que falavam da inerrância das Escrituras, sobre a ressurreição de Jesus, que eu acredito, né, sobre o nascimento de Jesus, que nasce de maneira miraculosa, e não é um milagre, não é um milagre ginecológico. O fato de Jesus nascer de uma jovem virgem, aí no meado da sua juventude, período final de adolescência, possivelmente meado de adolescência, juventude, a bem-aventurada Virgem Maria, não é um milagre ginecológico, é um milagre teológico. É o fato de que Deus vem e resolve habitar no meio da humanidade, invadir o ventre humano, né, e habitar no útero de um ser feminino tão encantador. Tu és bem-aventurada e cheia de graça. E, aliás, eu acho que isso tem um gancho para dizer que Deus habita no coração da gente, habita na nossa mente, nas nossas entranhas, né? E aí é um milagre. Então, nesse aspecto, trazendo do ponto de vista histórico do século XIX, né, essa separação entre liberais e fundamentalistas, eram esses os temas, né? Depois, o tema também mais sociopolítico. Alguns liberais achando que a gente ia construir um novo céu e uma nova terra e chamar Jesus para a festinha, acender a vela. Estou usando aqui uma linguagem que era muito usada pelo meu amigo Robson Cavalcante. Ele dizia assim, os liberais querem construir tudo novo e chamar Jesus para cantar parabéns no final da festa ou para o início da festa. Os fundamentalistas, eles querem que tudo fique quanto mal melhor, aliás, quanto pior melhor, quanto mais coisa ruim melhor, e aí Jesus faz tudo novo e a gente vai para lá só para cantar os parabéns e colocar a velhinha no bolo. Aí ele dizia que os dois extremos precisavam aprender que enquanto não se constrói uma nova sociedade, a gente é o exemplo e uma ilustração dessa nova sociedade. E, na minha crença, que Jesus é quem vai fazer uma nova sociedade, a gente vai para essa nova sociedade, mas já demos sinais e testemunho dela aqui. Os teólogos chamam de tensão entre o já chegou e ainda não. Enquanto a plenitude do tempo não se concretiza, a gente vive a beleza dos sinais desse novo tempo e dessa nova sociedade. Então, o fundamentalista, digamos, do ponto de vista escatológico, achava que era assim, Deus vai construir tudo e a gente não precisa fazer nada. Os liberais daquele contexto, nós podemos fazer alguns projetos sociais novos, políticos, vamos construir uma nova sociedade e depois a gente convida Jesus para participar com a gente disso. Eu estou aqui colocando de maneira descritiva, muito simplista, ou simplória, mas apenas para efeito de entendimento. Hoje, quando fala de fundamentalista, eu acho que o fundamentalista é o cara brigão, de direita extrema, de extrema direita, né, de extrema direita. Tanto que quando você vê um discurso sobre o fundamentalista, ele não está só falando de texto bíblico, ele está falando de opção política, ele está falando de opção econômica. E aí qualquer um que não tem essa opção que ele tem, ele é o comunista, ele é o liberal, e aí vai, né, várias adjetivações, que não são adjetivações para descrever o outro lado, né? Inclusive, quando estou falando de extrema-direita, eu estou falando de forma descritiva. Mas essas nomenclaturas que os caras utilizam, eles utilizam como adjetivação para gerar um descrédito em quem fala, inclusive, sobre o evangelho, em quem fala sobre amor aos pobres, compromisso com a justiça, sobre libertação. Como é que você tira a credibilidade de quem fala? Arranjando uma adjetivação para que, quando você falar, o outro olhe, não, é um comunista. E aqui, quando eu digo comunista, estou usando essa adjetivação perversa do outro lado, até porque eu não quero discriminar ninguém por qualquer título, seja ele político, ideológico, seja o que for. Ok. E sob o ponto de vista bíblico, de entendimento das Escrituras, o fundamentalista é aquele que é extremamente literal, é isso? Aí vem esse outro lado, por exemplo, no que diz respeito à interpretação bíblica, ele é literalista, é mais literalista do que a hermenêutica é literalista, mas é seletivo. Seletivo, né? É seletivo. Por exemplo, desculpa-me se tem alguém do mundo adventista. No que diz respeito a guardar o sábado, eu acho que o adventista está certo se ele é literalista e
faz a interpretação literalista do texto, tem que guardar sábado mesmo. Mas olha como é seletivo. Da mesma forma como ele elabora o sábado, o texto de Deuteronômio, de Levítico, vai mandar apedrejar mulheres, mandar apedrejar pessoas apanhadas em adultério. Mas de maneira seletiva, e graças a Deus que não fazem isso, né? Que não conseguem fazer isso. E por aí vai. Então, na verdade, nesse aspecto, o fundamentalista, ele é muito literalista, sem dúvida nenhuma, mas ele é seletivo. Ok. Ele é seletivo. Qualquer um que fizer a interpretação literalista da Escritura, ou vai ter que cumpri-la de ponta a ponta, ou vai ser seletivo. De novo, assim, quando eu estou ilustrando com os adventistas, é porque o grupo que eu conheço, não é que eu conheço mais de perto, é que no nosso cenário é mais fácil de fazer essa observação. Do ponto de vista do literalismo, eles estão corretos no que eles acreditam e no que eles interpretam. Eu só acho que eles poderiam incluir outras coisas que eles não incluem, que estaria na mesma literatura. Então, e até mas mesmo, todos são assim. Carlinhos, até mesmo para que eles não fiquem chateados com a gente, no nosso meio também temos muitos literalistas seletivos, não é verdade? Não, por exemplo, aí vem o mundo evangélico que não guarda o sábado, por exemplo. Não guarda o sábado por quê? De forma seletiva. Baseado em quê? Em Jesus. Porque usa Jesus como exemplo, aí vai citar várias coisas em Jesus para não guardar o sábado. Esse pessoal que a partir de Jesus não guarda o sábado, não percebe que está fazendo uma interpretação que eles muito condenam, que é ter Jesus como critério de interpretação hermenêutica. Ou seja, quem não guarda o sábado, não guarda por causa de um critério hermenêutico a partir de Jesus. Quem não pratica a circuncisão, não pratica baseado no critério hermenêutico a partir de Jesus. Ou seja, mesmo esse pessoal que não gosta da premissa e desse fundamento que eu guardo com muito carinho, com muito amor, que é interpretar o verbo que se fez livro à luz do verbo que se fez carne, e aí todo esse pessoal que não cumpre algumas coisas do Antigo Testamento, não cumpre porque usa em Jesus o critério de interpretação. Por exemplo, por que é que não faz mais circuncisão? Ah, porque Jesus... Por que é que não guarda o sábado? Pode olhar que quem explica a não guarda do sábado, e eu não guardo o sábado, estou só usando aqui o critério hermenêutico. Espero que as pessoas que estarão nos ouvindo entendam o que é que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um exercício com ilustrações da Bíblia. Por que é que eu não guardo e um segmento significativo evangélico não guarda? Porque faz uma interpretação hermenêutica tendo Jesus como critério. Por que é que nós não apedrejamos pessoas apanhadas em adultério? Porque nós vamos perceber que Jesus não deu continuidade a isso que foi feito. Então, o indivíduo interpreta, tendo Jesus como critério hermenêutico, e não gosta dessa premissa que Jesus é o critério para a interpretação do texto bíblico. Por falar nisso, Carlinhos, o que é inerrância bíblica? Aí depende de como é que o camarada está interpretando. Por exemplo, a letra mata e o espírito vivifica. Eu acho que a inerrância bíblica está no espírito com que a revelação se manifesta. Mas a letra tem seus equívocos. Por exemplo, pega a cabeça dos filhos dos meus inimigos e quebra em pedra. Se eu interpretar isso de maneira literária, qualquer cara que for meu inimigo, eu vou pegar o filhinho dele pela perna e quebrar a cabeça dele em pedra. Essa é a letra que mata. Qual é a revelação? Para mim, o que esse texto está revelando, inclusive nesse caso, e aí eu acredito na revelação, a revelação está mostrando o quanto é mal, inclusive o indivíduo que está escrevendo. Ele está revelando a natureza humana. Está dizendo, olha como é que nós, seres humanos, somos... Porque, veja bem, o que é que os salmos expressam, o que é que os salmos revelam? Eles revelam a dor do indivíduo, a aflição, o pedido de socorro, o lamento, o projeto de vida. E aí nós temos que ler os salmos com essa perspectiva de que é uma narrativa sobre os seres humanos na sua busca por Deus, no seu intento de encontrar-se com Deus. Então, não acredito, essa é a minha crença, eu não acredito que haja equívoco e erro na revelação. O que é que o texto está revelando? Por exemplo, se eu pego literalmente o que é que o diabo diz sobre Jó, o diabo está falando palavras enganosas e equivocadas. Amaldiçoa esse teu servo que ele vai ver se ele não vai esquecer de você. E o Jó não esquece e continua louvando a Deus. Isso que está escrito, que o diabo disse, é palavra do diabo.
Agora, o que é que o texto está revelando? O quanto o diabo é sagaz, o quanto o diabo é nojento, o quanto o bicho é safado, o quanto o bicho é malicioso. Então, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se você me perguntar assim, Carlinhos, e eu digo isso com muito respeito, com muita cautela, e digo com temor e tremor, porque eu não sou dono das respostas. Aí, se você pergunta a letra tem seus equívocos. Por isso que a gente precisa achar qual é o espírito que está por trás da letra. Mulher, no seu ciclo menstrual, não pode ir ao templo nem conversar com o sacerdote. Aí uma senhora toca na orla da vestimenta de Jesus, nem Jesus fica contaminado e a mulher é curada. Então, tem alguma coisa na proposta do Moisés e na proposta de Jesus. Okay. Olho por olho, dente por dente. Jesus diz, ora pelos seus amigos, pelos seus inimigos, interceda por eles. Foi dito aos antigos, Mateus tem esse cuidado, ele não diz está escrito, nós não encontramos essa informação do Mateus no Sermão do Monte, nós não encontramos no Antigo Testamento, está escrito, ama os seus amigos e odeia os seus inimigos. Ele tem muito cuidado, ele diz, foi dito aos antigos. É aquele tipo de informação que vai se passando de geração em geração. Foi dito aos antigos, ama os seus amigos e odeia os seus inimigos. Aí Jesus diz, não. Ora pelos inimigos, intercede por eles, para que você seja filho do Pai Celestial. Eu gosto de colocar a expressão, seja parecido com o Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, a gente ora pelo inimigo, não é pelo que vai acontecer com o inimigo, a gente ora pelo que vai acontecer com a gente. É para que nós sejamos reconhecidos como filho do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, nesse sentido... Desculpa, continua. Não? Pois é, então, nesse sentido, a letra mata e o espírito vivifica. Okay. A interpretação e a hermenêutica deve ser à luz do espírito a ser revelado, da revelação que foi sinalizada naquele momento e à luz desse testemunho daquele momento, qual a revelação que eu trago para o meu contexto. Essa é a tarefa da hermenêutica. Okay. Essa é a tarefa da hermenêutica. Carlinhos, você acompanhou o apedrejamento do pastor Ed René Kivitz ao longo dos últimos 15 dias? O que você acompanhou? O que você tem a falar sobre isso? Acompanhei e, assim, espero que meu querido mano Ed entenda o que eu vou dizer assim. O que me deu tranquilidade foi perceber no Ed uma paz interior muito grande. Tranquilidade de alma e paz no coração a despeito de tudo isso. O que me preocupou não era o que o outro estava fazendo, o que me preocupava era como é que estava o coração desse meu querido irmão e amigo. E aí, coração bem demais, né? Depois, me preocupa numa situação dessa, como é que o indivíduo está com a sua comunidade local. Eu acredito nessa ideia de povo de Deus, comunhão do Espírito Santo. Ou seja, povo de Deus do ponto de vista da nossa catolicidade, da nossa universalidade como povo de Deus e comunhão do Espírito Santo, a nossa localidade. E aí eu sou irmão do outro que está distante, lá na Coreia, nas regiões ribeirinhas, em qualquer outro lugar do mundo, sem nem conhecê-lo, eu sou irmão dele porque eu sou povo de Deus, ele é povo de Deus, e nós temos uma unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aí eu preciso de uma comunidade local. E aí eu preciso, na comunidade local, ter apoio, ser exortado, ser consolado, ser edificado. Porque é na comunidade local que as pessoas choram, é na comunidade local que alguém morre, é na comunidade local que as pessoas sofrem. Por exemplo, o meu vínculo hoje com o povo de Deus é do ponto de vista dessa mística espiritual com todo o povo de Deus. Mas eu quero ter espaços na localidade, onde alguém morre, onde precisa de sepultamento, onde eu expresso as minhas dores, as minhas aflições, onde eu conheço o irmão que está sofrendo. E nisso tem estado muito evidente que a comunidade local do Ed está junto com o Ed. Isso para mim é muito importante. Eu fico muito feliz. Depois que os amigos distantes, é uma frase que eu aprendi com meu pai, não sei de onde é que meu pai tirou essa ideia, que era, meu filho, para os amigos não precisa você se explicar, eles sempre vão compreender você. Para os inimigos, não adianta se explicar, eles nunca vão compreender você e vão sempre combater e perseguir você. Meu pai dizia isso, eu achava isso muito interessante. Então, do outro lado, é perceber que os amigos e amigas vão sempre entender, porque os laços fraternos e de amor vão para além de ideias. Se você me perguntar em alguns aspectos, se é que é para chamar de herege, eu sou muito mais herege do que o Ed. Se é para...
E assim, vou fazer o quê? É assim que é o meu coração, é assim que é a minha cabeça. E eu respeito muito aquilo que está no meu coração e na minha cabeça, mesmo percebendo que em alguns momentos eu posso estar equivocado, e estando equivocado e sendo exortado por gente que tem grandeza e quer me exortar com amor, com graça, eu estou aí de coração aberto para aprender. A vida é um aprendizado permanente. Então, eu fiquei, de um lado, tranquilo por perceber essa beleza na vida do meu querido Ed, e do outro lado, eu fico, é mais como tomar consciência do cenário onde nós estamos. Quanta perversidade, quanta maldade, quanta ruindade, quanta malícia, quanta distorção daquilo que se fala e daquilo que se diz. Eu não ouvi, ainda não ouvi o primeiro vídeo que ficaram criticando ele. Eu vi um vídeo explicativo, né? Onde ele, inclusive, coloca, como se fosse entre aspas, que é muito mais comunicação falada, mas ele coloca ipsiliter, as palavras que ele diz, e o que ele diz sobre essa coisa de atualização, inclusive, não era do texto bíblico, era da interpretação que se faz do texto bíblico. Se o cara acha que não precisa fazer uma atualização da interpretação que faz do texto bíblico, não é para comer carne de porco. Aí os adventistas estão certos. Se não é para fazer uma atualização do texto bíblico, da interpretação do texto, guarda o sábado. Se não é para fazer uma atualização da interpretação do texto bíblico, manda apedrejar, vai praticar apedrejamento. Então, nós precisamos fazer atualizações da interpretação, porque nós somos falhos na interpretação. E não somente isso. Carlinhos, desculpe, é que fique bem claro para os fundamentalistas que é a atualização da interpretação. E os fundamentalistas estão jogando pedras como se fosse, e falando que esse segmento que se alinha com o que você, a sua forma de pensar, do Ed, do Ricardo Quadros Gouveia, fala em atualização da interpretação. E eles ficam falando, criticando os fundamentalistas, como se fosse para atualizar a Bíblia, literalmente. Então, eles aproveitam para usar a retórica para apedrejar. Aí vem, então, o meu julgamento e a minha avaliação. Quando eu leio esses textos, eu percebo que os textos são maliciosos. Pode até ser pessoas, aparentemente, eu não sei, não conheço de perto, quem sabe uma pessoa de índole boa, equivocadamente faz um texto malicioso. Eu não estou nem falando da pessoa, estou falando do texto. São textos maliciosos, são narrativas maliciosas, perversas, são narrativas desumanas, né? Então, as narrativas eu posso interpretar, porque eu vejo a narrativa. Agora, interessante, porque esse mesmo pessoal faz estudo bíblico numa Bíblia que está lá bem logo nas primeiras páginas, Bíblia revista e atualizada. Então, me parece que o problema não é a palavra, porque se fosse a palavra, já tinham criticado, e vou falar isso com todo respeito à sociedade bíblica, e ela deve continuar produzindo esses textos, por favor, mas teriam batido para valer na sociedade bíblica por ter criado uma Bíblia revista e atualizada. Então, parece-me que o problema não é a palavra, é de quem fala, o que fala, né, do que qualquer outra coisa. Eu gostaria de encerrar, porque a ideia é fazer esse vídeo curto mesmo, porque eu quero entrevistar muitas pessoas sobre isso, em função da relevância, Carlinhos. Eu sei que o Ed René Kivis deve estar sofrendo internamente, apesar de estar em paz com a comunidade dele, com ele, mas é natural sofrer com o apedrejamento. Então, mas eu acho que esse momento é extremamente interessante para que pessoas que pensam exatamente como você está colocando, tragam para dentro das igrejas essa discussão, porque tem uma dificuldade muito grande de se discutir isso e colocar, porque o policiamento é muito grande por parte dos fundamentalistas. Eu queria que você falasse para a sociedade brasileira, qual é a tua leitura do momento que a gente está passando nesse apedrejamento, enquanto uma pessoa que fala claramente, com tanta propriedade, da livre interpretação simbólica da palavra de Deus. Acho que assim, de um lado, primeiro dizer de novo sobre, e quero falar isso de forma descritiva, com maior cuidado, até porque eu não posso colocar num pacote só todo mundo que apedreja. Mas vou falar de um critério que eu uso para mim. Por exemplo, ontem mesmo, poucos dias, ontem, antes de ontem, um amigo meu ligou de um rapaz que, comentando sobre o Ed René, me citou 3 vezes, não tinha nada a ver lá, mas ele me citou 3 vezes. E o Carlinhos, esse jeito manso dele, está infiltrando o comunismo nas sociedades, nas igrejas e tal. E assim,
Esse moço, quando ele faz isso, não me causa nenhum mal, porque eu conheço a índole, conheço a perversidade, conheço a maldade. Esse eu posso falar, da índole, da perversidade, da maldade, da arrogância, da truculência. Bem, e aí, receber pedra daí, para mim é tranquilo. Eu ficaria preocupado era se não viesse pedra daí. Eu ficaria preocupado comigo. Eu digo, meu discurso não está claro, a minha vida não está testemunhando. Agora, eu me preocupo, e aí é um critério meu, se pessoas sérias, bondosas, amigos e amigas fizessem isso. Aí isso me daria uma tristeza muito grande comigo, no meu caso. E eu tenho algumas dessas tristezas, talvez por ter me enganado com o perfil da pessoa que estava do outro lado, ou realmente eu estou muito equivocado. Bem, mas isso me preocupa. Então, no caso do nosso querido Ed, quando eu vejo quais as pessoas que estão fazendo isso, eu acho que fica legal, porque há uma linha demarcatória e aonde clareia-se quem são as pessoas focadas no reino de Deus, que abraçam o perfil do Jesus de Nazaré, o seu evangelho, mantém a tenacidade, mantém a postura, mantém o comportamento de seguidor do Jesus, abraça o evangelho. Porque é interessante, alguns desses caras começaram a usar a seguinte frase: se alguém pregar outro evangelho usando o texto de Paulo, como se o que eles estão fazendo não fosse o outro evangelho. É impressionante, porque o cara abraça um modelo religioso, ele cria uma estrutura religiosa e vai buscar o texto sobre pregar o outro evangelho sem perceber que quem está pregando, inclusive lá quando Paulo escreve sobre isso, ele fala que pregar o outro evangelho era o legalismo dos judeus, trazendo para a comunidade da Galácia. O que ele vai chamar de outro evangelho era um retorno à velha religião. Era um retorno à truculência, à arrogância religiosa. É isso que Paulo está condenando. Aí os caras fazem isso dizendo que o outro é que está trazendo outro evangelho. Então, isso é uma coisa boa também para a gente aproveitar esse cenário para buscar qual é o perfil do evangelho. E que evangelho é esse evangelho que a gente diz que é outro? E quando Paulo fala assim, o meu evangelho, que evangelho é esse? Ainda que eu, ou um anjo, pregue a vocês outro evangelho. E olha como Paulo é humilde nessa questão. Paulo, inclusive, se inclui para dizer, mesmo que eu pregue outro evangelho. Então, há um outro evangelho, na essência mais profunda, que Paulo diz que pode estar equivocado. Esse é o cuidado, meu querido, que eu quero que você sempre tenha comigo. No dia que você me vê assim, perceber que eu estou pregando algum outro evangelho, você me avisa, me exorta. E aí eu tenho amigos queridos que têm sobre mim essa abertura para me orientar e para me corrigir se eu estiver pregando outro evangelho. Carlinhos, muito obrigado. Um abração. Qualquer outro dia aí a gente volta a conversar. Você querendo bater papo, conversar um pouquinho, só me chamar no WhatsApp aí. Um abração. Enerval, Deus abençoe você. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe.